Olá, meu irmão, minha irmã. 9 de novembro, hoje a igreja celebra a festa da dedicação da Basílica do Latrão. Basílica do Latrão é a Catedral de Roma, portanto, a Catedral do Santo Padre, o Papa, Bispo de Roma. E celebrar hoje essa festa é expressar, então, a nossa comunhão com a igreja do mundo inteiro na sua estrutura visível, né? A igreja que tem suas basílicas, suas catedrais, seus bispos e o Bispo de Roma. E o Evangelho de hoje vai nos ajudar a compreender um pouquinho tudo isso. Mas antes, bem-vindo, bem-vinda, você que nos encontra aqui pela primeira vez. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações e enquanto o Padre vai proclamando aqui o Evangelho, joinha, like, comentário, tá bom? Isso é muito importante para o nosso canal do YouTube. A gente tem na descrição do vídeo também os nossos links de canal de WhatsApp, Telegram, assim você fica perto de nós, recebe todo o nosso conteúdo de evangelização, tá bom? Vamos ao Evangelho de hoje então, dessa festa litúrgica. Nós vamos quebrar aquela sequência que a gente vem vindo do Evangelho de Lucas, porque hoje é um Evangelho próprio para a ocasião. João capítulo 2, versículos de 13 a 22 diz assim: Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O zelo por tua casa me consumirá. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Queridos, no Evangelho de hoje nós temos 2 templos para a gente entender. 2 templos, 2 casas. As duas são importantes e as duas se relacionam e no fundo uma expressa a outra. No Evangelho de hoje, então, para a gente celebrar essa dedicação da Basílica do Latrão. A dedicação da igreja é o dia em que o bispo ele abençoa a igreja e dedica aquilo agora exclusivamente a Deus. Esse costume vem na igreja, sobretudo quando o cristianismo cresce demais, já não cabe mais nas casas, nas catacumbas, e aí muitos prédios, muitas construções, sobretudo no estilo de basílicas, foram doadas à igreja para a celebração da Eucaristia, dos sacramentos, né? Mas aquele lugar era um lugar onde muita coisa já aconteceu. Então a igreja ia lá e dedicava aquele lugar, purificava o lugar, porque agora ele é de Deus, né? Muito bem, Jesus está no templo de Jerusalém, como a gente ouviu aqui, 46 anos foram precisos para construir aquele lugar, né? Templo belíssimo. Dizem alguns estudiosos que o templo tinha 1.500 metros de perímetro, foi reformado por Herodes o Grande, então assim, um lugar central, né? E belíssimo realmente. Jesus ia todos os anos ao templo, desde menininho, lembra? Se perdeu, foi encontrado no templo. Jesus era um homem que ia ao templo. Mas o que está acontecendo aqui? Vamos parte por parte. Jesus chega lá e encontra os vendedores de bois, ovelhas, pombinhas e cambistas, para que o povo pudesse oferecer os sacrifícios rituais, seja para pedir perdão a Deus, seja para dar graças por algo, seja para fazer um pedido a Deus por algo. Tinha que oferecer um sacrifício, fazer uma oferta. Podia ser bois, que era a oferta dos mais ricos, as ovelhas, a galerinha remediada, né? E as pombinhas, que eram a oferta dos pobrezinhos, né? Só que para tudo isso, esses animais tinham que ser comprados no templo e por aqueles que tinham o selo do templo. Você não podia levar da sua casa. Nem mesmo a pombinha, porque pombinha é algo que você monta um arapuca e leva, né? Não, tem que comprar lá. Acontece que eles tinham instituído a moeda pura. Dentro do templo não entra a moeda impura. Tem que ser a moeda do templo. Então tinha lá também os cambistas. Então o cara já era pobre, ele só tinha dinheiro para dar um passarinho para Deus. Mas ele também não pode nem levar o passarinho de casa, ou a coisa está difícil,
esse menino vai, vou levar um cabritinho, não, tem que comprar lá. Mas não pode comprar com a moeda que tem no bolso, tem que comprar em dólar, entendeu? Em euro, aí tem um cambista. Então o povo era explorado em cima disso aqui, já no câmbio da moeda, né? Já no câmbio da moeda. E depois em toda essa estrutura, né? E aí Jesus um dia não aguentou ver aquilo, né? Diz ali que ele começa a quebrar tudo, derramar tudo pelo chão, né? E aí ele vai dizer, tirar isso daqui. Vamos grifar de verde Palmeiras? Tirar isso daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. E aí os discípulos lembram desse Jesus que está bravo, que pegou chicote. O zelo por tua casa me consumirá. E aqui tem algo importante para nós. Qual é o problema aqui? O comércio. Mas não o comércio do sujeito que foi no templo, ele quer tomar uma Coca-Cola, ele quer tomar um refrigerante, ele quer levar uma lembrancinha parecida do norte, estive aqui. Você quer, você paga, né, filho? Não é obrigado a te dar. Ele está falando do comércio do perdão, do comércio do louvor. Para que as pessoas tinham que comprar aquilo? Porque se não comprasse aquilo, não adianta você estar arrependido. Deus só te perdoa se você ofertar disso que você comprou aqui. Então, era condicionar o perdão e o louvor ao comércio. Você, qualquer um, entra numa igreja e você pode participar de uma missa do lado da pessoa mais rica, do lado da pessoa mais pobre. Deus está te ouvindo, Deus está te vendo. Agora, Jesus tinha noção que aquele templo daquela época, ele custava dinheiro. Quem é que limpava o templo? Os funcionários do templo, né? A gente precisa ter essa noção, minha gente, que o templo ele custa. Custa energia, custa água, custa funcionário, 13º, custa a luz, custa o microfone, custa o telão, ele custa. E quem é que vai sustentar isso? Os anjos de Deus? Não, o nosso dinheiro, né? Agora, o que não pode ser comercializado é o sacramento em si, a graça em si. Isso não acontece, graças a Deus. Eu mesmo, de vez em quando, estendo a mão aqui, não peço ajuda para vocês, estamos construindo o Santuário São José, né? Aliás, eu acho que talvez a nossa equipe até tenha umas imagens mais recentes de como ele está por fora, como já está ficando por dentro. Gostaria que você visse. Veja, tudo isso aí que você está vendo custa, né? Agora, o que não pode custar é o relacionamento com Deus. O que Jesus está derrubando, quebrando aqui, dizendo, não faça da casa do meu pai uma casa de comércio, é porque a fé não se comercializa. As pessoas têm que poder rezar, pedir perdão, dar graças, não é verdade? Sem a troca comercial. E aquele tempo tinha virado uma casa de comércio. E aí até para o próprio povo fica perigoso. O sujeito está de fato arrependido mesmo? Ou ele acha que basta dar um boi para Deus, percebe? Ele está de fato arrependido mesmo, ele acha que basta dar uma pombinha. Ele de fato ama Deus ou ele veio cumprir com um ritual que é baratinho mesmo, né? Vê um casal de pomba aí, bota lá. Percebe? Então é perigoso para os dois lados. Porque sai do processo daquilo que é o essencial, a fé. E aí a gente pode cair numa tentação aqui agora então. Uma vez que Jesus deu esse esculacho, jogou tudo pelo chão e falou tudo isso, e aí os judeus vão ficar bravos, com que autoridade você faz isso? Jesus diz assim, olha, destruí este templo, esse é o templo. Jesus se chamou de templo. E eu reconstruirei em 3 dias. Aí eles pensam que Jesus está falando do templo de pedra, né? Templo parede. Você é louco? 46 anos para fazer isso aí? Como é que você vai fazer em 3 dias? Mas Jesus falava do templo do seu corpo, né? Então vamos lá. A tentação aqui é a gente achar assim, tá vendo? O templo sou eu. A igreja sou eu. Eu sou templo de Deus. Tá vendo? Não precisa desse negócio de igreja. Não precisa desse negócio de toda semana ir lá. Não sei para que construir uma igreja desse tamanho. Ei, pera lá. Jesus tinha acabado de chamar aquelas paredes de casa de meu pai. Só a finalidade estava errada. Jesus não falou que não precisa do templo físico. Ele acabou de chamar o templo físico de casa de meu pai. E é tão santo, são tão santas essas paredes, é tão santo o que ali é feito, que isso não pode virar bagunça nem casa de comércio. Não confunde as coisas não, filho. Lê devagar aí, meu irmão. Mas sim, os que lá vão são chamados a uma santidade, a uma comunhão com Deus, que revela, que interpreta e que os torna templo do Espírito Santo. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Pelo batismo, cada um de nós é um templo. Portanto, expulsemos de dentro de nós todos os nossos pecados, porque nós somos templo do Senhor. Não façamos
dessa casa de Deus, que somos nós, lugar de pecado. E não façamos da igreja, que também é lugar santo, lugar de pecado. Purifiquemos tanto um quanto o outro, né? Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.